Ô, galera! Opa! Opa! Aê, turma! Turma! Tava com saudade do professor? Vamos estudar! Vamos estudar, ó. Vou colocar o nosso livro aqui, ó. Olha lá, ó. Opa! Ficou meio ruim a luz ali, né? Tá ali, ó. Tá ali o nosso livro. Esse aí é o nosso livro de ciências, galera. Nosso livro de ciências. Esse é o livro que a gente estuda. Isso aí é o que traz conhecimento pra nós. A gente tem que cuidar desse livro aí, ó. Deixar ele bonitaço, tá? Deixar ele sempre bem cuidado. Ó, tô cuidando aqui por causa do microfone, tá? Deixar ele sempre bem cuidado, deixar ele ali bonitinho, folhear, ler, estudar. É importante que a gente folheie sempre o nosso livro, tá? Muito importante que a gente folheie o nosso livro. Então, pessoal, essa semana passada, a gente estudou sobre células, tá? Falamos sobre microscópio, como é que foi os 3 microscópios lá. O cara inventou um microscópio lá, meio chulezão, né? Só aumentava algumas vezes ali. Depois o cara veio, inventou um microscópio mais bacana, tinha 2 lentes, aumentava ali em torno de 200 vezes, conseguiu ver uns negócios diferentes, né? Um comerciante lá teve uma ideia bacana lá de pegar e como é que é? Fazer um esquema de analisar animal e tal, e viu, opa, peraí, os animais aqui também tem célula, e agora eu vim descobrir um micro-organismo no tecido, e aí já passou de célula de cortiça para célula de animal, para célula de planta, para tecido, para micro-organismo, descobriram micro-organismos no tecido. Opa, e aí as descobertas foram monstruosas, né? Foram grandes. Depois disso, pessoal, a gente pegou a nossa célula. Não, vamos estudar aqui a nossa célula. Vamos ver a nossa célula, qual é a nossa célula, né? E aí começou-se a estudar e verificar que, opa, peraí, tem coisa dentro da célula. A célula é uma membraninha, dentro da célula tem coisa dentro da célula. Vamos ver como é que é essa estrutura da célula, né? Vamos entender a estrutura da célula agora. Então, opa, agora eu saio de cena, porque eu sou feio, fico aqui bonitinho, e eu vou, agora que a gente vai entender como é que é a estrutura da célula. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, lá na página 26, tá? Lá na página 26, e vamos ler esse negócio aqui. Estrutura da célula. Todas as células têm 3 componentes básicos: a membrana, o plasma, a membrana. Perdão, volta. A membrana plasmática, o citossol e o material genético. Vamos ver o que é membrana plasmática. Olha lá. Membrana plasmática cria um isolamento para a célula, separando o ambiente externo do ambiente interno. Essa membrana controla a entrada e saída de diversas substâncias. Alguns tipos de células contam ainda com uma camada que reveste toda a célula, chamada de parede celular. Essa estrutura pode ser de diferentes tipos, geralmente tem função de manter a forma da célula e de proteger. Olha só, pessoal. Então existe a membrana plasmática, e a membrana plasmática ela segura ali os componentes, os líquidos dentro da célula. E tem algumas células que têm essa estrutura mais rígida, que é a parede celular, que aí mantém a forma, o formato da célula. Quando o formato da célula é importante, vou desligar aqui o ar-condicionado. Quando o formato da célula é importante, então a célula precisa desenvolver essa parede celular, tá? O interior da célula é preenchido por uma mistura líquida e viscosa chamada citossol, onde ficam imersas as demais estruturas e moléculas que compõem a célula, que contribuem para a vida da célula, correto? O outro componente presente nas células é o material genético, o que identifica a célula. Ele é composto por moléculas de DNA que armazenam instruções e controlam o funcionamento e a reprodução desta célula. Tá?
Dependendo da organização do material genético, no interior da célula, ela pode ser classificada como procariótica ou eucariótica. Nas células procarióticas, olha só, pessoal, importante. Nas células procarióticas, o material genético se encontra livre no citossol. Nas procarióticas, o material genético se encontra livre. E todos os organismos procariontes, como as bactérias, são unicelular. Isto é, são formadas por uma única célula. É um organismo inteiro formado por uma única célula. Tá, pessoal? Essas cores aqui não são reais, como diz aqui, tá? E a imagem também é fora de proporção, ou seja, ela é muito maior ali, os organismos, mas é só pra gente ver mesmo, analisar, tá bom? Olha só, o material genético tá aqui, ó, pessoal. Tá livre no citossol, tá vendo? Livre. Essa aqui, ó, é o citossol, aquele líquido ali dentro é o citossol, ó, tá vendo? Membrana plasmática, então é o amarelinho ali, ó, que é para segurar esses líquidos aqui dentro. E a parede celular, então, é uma estrutura um pouco mais rígida ali, ó, que você vai ver, tá bom? Olha só, a palavra procarionte, cadê? Procariótica. Aliás, a palavra procarionte, ela tem origem no termo grego que significa núcleo primitivo. Tá? Núcleo primitivo. Então, quando o DNA tá solto no núcleo, quando o DNA tá ali, ó, tá solto, como vocês podem observar aqui, ó, tá? Quando o DNA, ó, tá solto ali, ó, observem ali, ó, aqui em cima, ó, o DNAzinho é esse negócio todo coisado aqui, tá vendo, ó? E isso aqui é o DNA. Então, quando ele tá solto ali, ele é um procarionte, tá? Nas células mais complexas, chamadas eucarióticas, o material genético fica organizado em estruturas membranosas denominadas núcleos. Então, onde a célula que tem um núcleo, e quando esse DNA está nesse núcleo, esta célula é eucariótica. As células eucarióticas apresentam uma grande variedade de organoides. Organoides são organismos, tá? São moléculas, são pequenas estruturas, também chamadas de organelas. Essas estruturas ficam imersas no citossol, entre o núcleo e a membrana plasmática. Então, dentro da célula eucariótica tem um núcleo, que tem o DNA. Esse núcleo está no citossol, junto com outras organelas. Entenderam? Olha a diferença. E cada uma delas cumpre uma função específica na célula. Tá? Existem os organismos eucariontes unicelulares, como protozoários, algumas algas e alguns fungos. A maioria dos eucariontes, porém, é pluricelular, ou seja, formado por uma célula. O que no caso dos animais, plantas, é a maioria das algas e dos fungos. Olha só, pessoal, tá aqui, ó. Material genético tá lá dentro. Dentro do núcleo. Tá vendo, ó? Ó, o citossol tá aqui. Olha os organoides celulares, tá vendo, ó? São pequenas estruturas. E aqui a membrana plasmática, mais externa, né? Olha a outra célula aqui, a célula vegetal, ó. Material genético dentro do núcleo. Citossol aqui por fora, organelas. Olha as organelas aqui. Membrana e a parede celular. Temos membrana plasmática e a parede celular. A célula da planta, ela precisa ter uma membrana, uma parede celular, né? Agora vamos lá, ó. Vamos aqui para outro tipo de célula. Essa aqui é uma célula de uma ameba. A ameba é um micro-organismo muito pequeno. É um micro-organismo chato, causa doenças e tudo mais. Mas olha a ameba. Tem o material genético dentro do núcleo também. Tem organismos, organelas, tem organelas celulares, tem a membrana plasmática,
Tem o citossol, lógico, né? Os organelas estão dentro do citossol aqui, ó. Esse rosa. Tem a membrana plasmática, mas ela não tem parede celular. Por quê? Porque a ameba, ela tem a capacidade de criar patas. Essas estruturas aqui, pessoal, ó, elas se deformam. A ameba se deforma, cria aquele pezinho e depois cria outro pezinho e ela vai se puxando. Vai caminhando com esses pezinhos. Então, ela não pode ter uma parede celular. Ela precisa desses pés para se locomover, tá bom? Agora vamos falar das atividades. Aliás, primeiro, nós vamos assistir um vídeo bem bacana. Um vídeo legal. Aqui, o professor vai passar para vocês esse vídeo e nós vamos assistir esse vídeo aqui, ó, que é de uma outra professora bem legal também. E o professor está aqui para a gente conversar. Vamos lá. Básicas dos seres vivos. Todas as células têm três coisas em comum. Três coisas em comum. Todas as células têm uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente externo. Membrana celular. Citoplasma, que é um material gelatinoso. Citoplasma, DNA, que é o material genético da célula. que é o citossol. E o DNA, material genético. Existem Tem que ter duas essas categorias três. de células. A primeira categoria são as células eucariontes. Elas têm organelas que invariavelmente incluem o núcleo, além de outras partes especiais. Ó, As inclui o células núcleo. Tem que ter núcleo. são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas, animais, protozoários, fungos. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não têm núcleo ou organelas membranosas. Não tem núcleo Elas e apresentam o material genético tá solto. mas que não está contido dentro de um núcleo. As células procariontes são sempre organismos unicelulares, tais como as bactérias. Unicelulares, são as bactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o Cada núcleo, organela tem uma o centro de tarefa. controle da célula. O O núcleo. núcleo contém o DNA, ou material genético. Isso O DNA nos dita eucarióticos. o que a célula vai fazer e como ela o fará. Aí. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. Olha que interessante. O núcleo também contém um nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Nucleolo. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Credo. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no hialoplasma, que é a substância gelatinosa no interior da célula. Que é aquele citossol. O citossol que tem no nosso Podem livro. passear livremente É outro nome dentro do só. hialoplasma ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, pois contém ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos. Pessoal, essas aí são as organelas, tá? Cada nome de cada O organela. endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe. Viu? As proteínas movem-se dentro do complexo golgiense, onde elas são personalizadas em formas que a célula pode usar. Claro, O pessoal. complexo golgiense faz isso ao... As proteínas, elas são utilizadas pelas células, né? Só que as proteínas são moléculas gigantes, muito grandes. E essas proteínas, elas só podem ser usadas dependendo do seu tamanho, tá? Não pode ser qualquer proteína. Então, a célula aproveita proteínas que ela necessita, tá? Que ela é capaz de usar, tá? Vamos seguir. ao alterar a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais como lipídios ou carboidratos.
Vacúolos são estruturas em forma de vesículas que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo, bem centralizado, armazena o suco vacuolar. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são como coletores de lixo que levam as partes da célula danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela que obtém energia para células tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades da célula. ATP, pessoal, nada mais é do que o nosso organismo respira oxigênio e come moléculas de açúcar, por exemplo. Tá? Quando o oxigênio e o açúcar se juntam, eles lá no ATP, eles formam energia. E essa energia fica concentrada. Quando a célula precisa de energia, ela recorre ao ATP. Tá? Isso aí vocês vão estudar no decorrer dos anos. Lá no 8º ano. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitos de proteínas, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos, também feitos de proteínas. Alguns organismos, tais como plantas, que são seres autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento, o fazem captando energia luminosa. Essas células possuem uma organela denominada cloroplasto. Aí que eu quero chegar. Cloroplasto é uma célula, certo? Agora vamos ver aqui o que esta célula é responsável. Pelo que ela é responsável. E ela é verde. E é ela que dá cor para a planta. Então toda planta que for verde faz isso aqui. Presta atenção. O cloroplasto, onde acontece o processo de fotossíntese. Opa, fotossíntese. Porque tem um pigmento verde chamado clorofila. Clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular, além das membranas celulares, viu? De forma a apoiar e proteger a célula da planta. Da forma. As células animais não têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que ocorrem em apenas algumas células. Aqui estão apenas alguns exemplos. Nos seres humanos, o trato respiratório é revestido por células que contêm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento das células. Viu? Flagelo ajuda, a célula humana que possui flagelo se movimentar. É o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucariontes são células vegetais, animais, de protozoários ou fungos, que possuem um núcleo e organelas membranosas, enquanto as células procariontes são organismos unicelulares, sem núcleo ou organelas membranosas. Todas as células têm uma membrana plasmática, citoplasma e material genético. Ó, pessoal, anotar isso aí, hein? E vai cair nos exercícios e na prova. Ocorram apenas em células vegetais, mitocôndrias ocorrem tanto em células vegetais como células animais. Legal. Achei bem interessante, viu? Achei bem interessante. Então, pessoal, agora vamos falar sobre as nossas atividades, tá? Para próxima sexta-feira, beleza? Então, olha só. Essas atividades aqui para entregar no dia 19, sexta-feira, tá? Pessoal, pode entregar antes? Pode. Pode entregar depois? Não pode. Tem que ser sexta-feira, tá bem? Fazer as atividades da página 27.
1, 2 e 3. Só isso. Copia no caderno. E no caso desse desenho aqui, eu quero que vocês façam o desenho. Copia o número 1, responde. Copia o número 2, copia o desenho bacaninha e responde as perguntas. E depois copia o número 3. Tá bom? Se você quiser fazer um desenho bem bacana, de uma ameba, por exemplo, olha que bacana, que bonitinha a ameba. Olha a célula vegetal, que bonita. Pode fazer. Faz aí, faz um desenho bacana pra gente ver, tá bom? O desenho mais bacana, depois eu jogo no grupo lá e levanto a moral da galera. Olha só o desenho, que massa. Tá? Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui, tá? Semana que vem tem mais. E não esqueçam, cuidem do livro de vocês. Abram o livro, estudem, tirem dúvidas com o professor. Assistam esse vídeo até o final, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.